Imagine um ambiente de perversidade e corrupção, no qual seres humanos anseiam por uniões com seres celestiais e filhas tendo relações com seus próprios pais. Hoje, vamos mergulhar na narrativa de Ló, um homem cujas decisões o situaram no coração de acontecimentos notáveis. Prepare-se para observar o veredito e a ira divina, resultando na aniquilação de uma inteira sociedade. Por isso, peço desde já seu apoio com um like, sua inscrição no canal e que nos acompanhe até o término desta narrativa. Os primeiros registros sobre Ló na Bíblia se encontram no livro de Gênesis, a partir do capítulo 11. A trajetória de Ló, um personagem das Escrituras, inicia-se com dúvidas acerca da sua procedência e do significado de seu nome. Há teóricos que sugerem que seu nome pode simbolizar algo como um manto que oculta, sugerindo a importância de se apresentar de maneira respeitável perante os demais. De acordo com as Escrituras, após o falecimento de seu pai, Ló deixou Ur dos Caldeus rumo a Harã, acompanhado de seu avô Terá, seu tio Abraão e Sara. Quando Abraão deixou Harã após a morte de Terá, Ló o acompanhou até Canaã. Em meio a uma severa fome em Canaã, Ló e Abraão se dirigiram ao Egito, estabelecendo-se ali temporariamente. Contudo, após um mal-entendido, o faraó expulsou Abraão e Sara, fazendo com que Ló também retornasse com eles para Canaã. Nesse período, tanto Abraão quanto Ló viram seus patrimônios crescerem substancialmente. Seus rebanhos aumentaram a tal ponto que o território já não suportava ambos, ocasionando conflitos entre seus pastores. A distinção entre Abraão e Ló nas Escrituras é marcada pelas escolhas que cada um fez ao enfrentar as circunstâncias e desafios de suas jornadas. Abraão é descrito por sua fidelidade e confiança nas promessas divinas, o que influencia diretamente suas ações. Sua crença guia suas decisões, tornando-o um exemplo de alguém que prioriza os desígnios divinos em detrimento de interesses mundanos. Um momento emblemático envolve a visita de 3 figuras misteriosas em Mamre. Certa ocasião, enquanto Abraão repousava à entrada de sua tenda sob os carvalhos de Mamre, avistou 3 homens parados diante dele. A narrativa sugere que esses visitantes possuíam uma essência sobrenatural, pois Abraão imediatamente se prostrou em respeito a eles. Com grande hospitalidade, ele os convidou a descansar, oferecendo água para lavarem os pés e alimento para fortalecê-los. Foi nesse encontro que Abraão e Sara foram surpreendidos com a notícia de que, apesar da idade avançada de Sara, eles teriam um filho no ano seguinte. Essa promessa reitera a anterior feita por Deus a Abraão, de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. A visita em Mamre ressalta a excepcional acolhida de Abraão, bem como a relação próxima e pessoal entre Deus e seu servo leal. Por outro lado, Ló parecia cada vez mais ser atraído pelas tentações do mundo físico, fascinado pelas promessas de prosperidade que esse oferecia. Foi por essas razões que Abraão e Ló optaram pela separação. Durante esse momento, Abraão, com grande altruísmo, deu a Ló a prerrogativa de escolher primeiro qual terra gostaria de habitar. Esta atitude de Abraão, de se desvincular de Ló para manter a paz e evitar discordâncias, ressalta sua elevada estatura espiritual, priorizando a serenidade e a relação com o divino em detrimento de ganhos materiais. Ló, seduzido pela exuberância e riqueza das planícies do Jordão, próximas a Sodoma, decidiu por essa região, guiando-se por critérios estritamente materiais. Essa escolha, embora razoável aos olhos humanos, sublinha a suscetibilidade de Ló às ilusões terrenas, em distinção à consistência espiritual de Abraão. Após a divisão, Ló fixou residência em Sodoma, integrando-se rapidamente à sociedade local e adquirindo um status de destaque. Entretanto, as Escrituras pintam um quadro dos cidadãos de Sodoma como sendo de uma perversidade extrema, fato que causava grande sofrimento a Ló. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, menciona como Ló se torturava, dia após dia, com as vilezas que testemunhava na cidade. Durante a estadia de Ló em Sodoma, um conflito aconteceu, resultando na vitória dos reis da Mesopotâmia sobre Sodoma, Gomorra e outras cidades,
com os vencedores saqueando os bens de Sodoma e capturando muitos de seus habitantes, incluindo Ló. Abraão, tomando conhecimento do fato, montou uma operação de resgate e, numa batalha noturna, derrotou os invasores, libertando Ló e seus pertences. Foi nesse contexto que Abraão encontrou Melquisedeque. A despeito do conflito, Ló permaneceu em Sodoma, cuja história segue sendo detalhada nas Escrituras. A continuação da história traz a visita de anjos a Sodoma, cidade ainda imersa em corrupção e decadência. A intervenção celestial em meio à depravação sinaliza a atenção divina voltada aos atos iníquos da humanidade, ecoando a mensagem de Jeremias capítulo 23, versículo 24, sobre a onipresença de Deus frente à injustiça. A decisão divina de inspecionar os pecados de Sodoma ilustra seu compromisso com a justiça e sua intransigente rejeição ao mal. Contudo, diante da profundidade da maldade, Deus opta pela destruição da cidade. A narrativa enfatiza o grau de corrupção dos cidadãos de Sodoma, particularmente na sua intenção pecaminosa de se unir sexualmente aos anjos visitantes, atitude que contribuiu decisivamente para a condenação da cidade. Nesse caos, Ló, de forma controversa, tentou apaziguar os ânimos oferecendo suas filhas aos homens da cidade, um ato que reflete sua fragilidade moral e o impacto negativo de Sodoma sobre ele. Neste trecho, a Bíblia detalha a audaciosa intercessão de Abraão perante Deus, evidenciando um desejo sincero de entender e assegurar a justiça divina. Ciente do destino que aguardava Sodoma, Abraão desafiou Deus com perguntas sobre a possibilidade de salvar os justos juntamente com os ímpios. Esse diálogo corajoso se alinha com o ensinamento de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, que enfatiza como a oração de um justo é poderosa e eficaz. Segue-se uma negociação determinada entre Abraão e o Senhor, na qual Abraão, com audácia, indaga se Deus pouparia a cidade em nome dos justos. Essa cena é ecoada no Salmo 86, versículo 15, que descreve Deus como sendo compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, destacando a abertura de Deus para escutar as preces de seus servos e sua disposição para agir com misericórdia. A história não só demonstra a misericórdia divina, mas também ressalta a importância da persistência na busca por justiça e misericórdia. Ao decidir aniquilar as cidades do vale, incluindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia narra um acontecimento crucial. Antes da destruição, Ló e sua família foram salvos por 2 anjos a mando do Senhor. Esse resgate foi possibilitado pela graça divina e pelo compromisso de Deus com a aliança feita com Abraão. Diante da insistência dos habitantes de Sodoma em capturar os anjos, estes últimos acabaram afligindo os homens com cegueira. Os anjos instruíram Ló a evacuar sua família da cidade fadada à destruição. Ló hesitou em partir, sendo necessário que os anjos o levassem à força para fora. Durante a fuga, a família foi alertada a não olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló ignorou essa advertência e foi transformada em uma estátua de sal. A transformação da esposa de Ló em uma coluna de sal serve como um simbolismo impactante das consequências de ignorar os mandamentos de Deus. Ló, embora salvo da destruição imediata, não ficou isento das repercussões morais de suas decisões. Optando por viver próximo a Sodoma, ele expôs sua família a influências negativas. E a narrativa retrata a batalha de Ló para preservar sua retidão em um contexto de depravação. Essa luta de Ló espelha os desafios enfrentados atualmente por muitos cristãos que frequentemente vivem em sociedades cujos valores divergem dos princípios bíblicos. Após abandonar Sodoma, Ló e suas filhas dirigiram-se a uma pequena localidade. Porém, receosos de permanecer ali e temendo por suas vidas, buscaram refúgio em uma caverna situada em um território montanhoso. Essa hesitação em confiar completamente no plano divino marca um contraponto à fé resoluta de Abraão ao longo de sua trajetória, mesmo diante de incertezas e desafios. A escolha de Ló por uma caverna como refúgio simboliza, em certo sentido,
a inclinação humana ao isolamento frente às adversidades, representando não somente um abrigo físico, mas também um refúgio emocional e espiritual. Isso suscita reflexões sobre o impacto que vivências traumáticas podem ter na habilidade de alguém se engajar plenamente com a vida e com relacionamentos. Foi neste contexto que se desenrolou um episódio lamentável. Preocupadas com a preservação de sua linhagem e diante da falta de perspectivas para o futuro, as filhas de Ló, movidas pela desesperança e uma compreensão equivocada das normas morais, embebedaram seu pai e tiveram relações com ele em noites consecutivas, visando garantir sua descendência. Dessa relação incestuosa, nasceram Moabe e Benami, ancestrais dos Moabitas e Amonitas, povos que viriam a ser fonte de numerosos conflitos para os israelitas através dos séculos. A saga de Ló e suas interações com suas filhas, após a destruição de Sodoma, prossegue retratando uma relação complexa e polêmica. No entanto, após esses eventos, os detalhes sobre a vida de Ló tornam-se escassos, permanecendo incerto se ele logrou reconstruir sua existência ou se seus últimos dias transcorreram na caverna montanhosa, cenário dos controversos acontecimentos com suas filhas. É digno de nota que o apóstolo Pedro faz menção a Ló em sua segunda carta, especificamente nos versículos 7 e 8 do capítulo 2, onde o episódio da destruição de Sodoma e Gomorra é trazido à tona novamente no Novo Testamento. Jesus também se refere a Ló no Evangelho segundo Lucas, em um contexto escatológico, rememorando a destruição de Sodoma e a salvação de Ló, o que serve como um alerta para a necessidade de vigilância e obediência a Deus nos tempos finais. A narrativa bíblica revela que Ló foi um homem que teve a oportunidade de aprender com Abraão, frequentemente chamado de pai da fé. No entanto, diferentemente de seu tio Abraão, Ló optou por seguir suas próprias inclinações e desejos ao invés da fé. Essa escolha pessoal acarretou numerosos sofrimentos e marcou sua família com cicatrizes profundas. A trajetória de Ló se destaca como um testemunho das consequências de decisões baseadas em percepções individuais em detrimento da fé e da direção divina, oferecendo lições importantes para os cristãos de hoje. A saga de Sodoma e Gomorra sublinha a relevância de optar por condutas éticas, mesmo diante de pressões culturais adversas. Paulo, em sua epístola aos Romanos, instiga os fiéis a rejeitarem os padrões mundanos, incentivando-os a se transformarem pela renovação de sua mentalidade, conforme expresso em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Este ensinamento sublinha o desafio para os cristãos modernos de manterem-se resilientes em sua fé e princípios morais, apesar das pressões externas. Espera-se que a história de Ló sirva de inspiração. Compartilhe suas reflexões nos comentários, inscreva-se no canal e não deixe de conferir os vídeos sugeridos na tela para mais conteúdo. Um abraço e que Deus esteja com você.